Ó o jovem, inclusive, falando nisso, ó. Estou em dúvida em qual linguagem começar. Java, Kotlin, JavaScript. Qual a sua recomendação? Gosto de projetos e estruturas de sistemas. Qual o seu conselho para um iniciante? Cara, eu acho que faz sentido jovem, então você dá uma olhadinha em Java. Pelo que você falou aqui, ó, que você gosta de projetos e estruturas de sistemas. O Java, ele é muito bom para isso. Ele é bem organizado e a arquitetura dele já é mais feita para isso, tá bom? Então acho que faz sentido você dar uma olhadinha em Java. Só que, jovem, os fundamentos que você precisa ter na área, esses fundamentos são independentes de linguagem, tá? Mike, que são esses fundamentos? Cara, quando você começar a estudar sobre algoritmos, lógicas de programação e etc., independente da linguagem que você escolher, tem uns fundamentos. Deixa eu tentar mostrar pra você, peraí. Primeira coisa, a gente precisa entender algoritmos e lógica. Então, o algoritmo não é muito difícil de entender a teoria do que ele é, depois, é claro, ter que colocar isso na prática. Mas o algoritmo é uma sequência de passos, feito de uma maneira lógica e tem um final, né? Ele é finito, pra você resolver um probleminha. Então, o problema é, quando eu apertar o botão, esse botãozinho vermelho, ele deverá ligar o ar se ele estiver desligado ou desligar o ar se ele estiver ligado. Dentro disso, você vai precisar, esse é um problema, né? Qual que é o problema? Eu preciso ligar ou desligar o ar, tudo através do mesmo botão. Tranquilo. Qual que é o algoritmo que eu preciso usar para isso? Eu preciso saber que eu tenho que primeiro coletar alguns dados, processar esses dados e depois apresentar o resultado, ou os dados. Como que seria isso? Bom, eu preciso saber se a pessoa clicou no botão. Isso é uma coleta de dados. Eu preciso ver se o ar está ligado ou desligado. Isso é uma coleta de dados. Agora eu preciso processar. O que é o processar? Se tiver ligado, desliga. Se tiver desligado, liga. E qual que é o resultado final? O resultado final, aqui nesse caso, ele faz um barulhinho e o ar funciona. Isso aqui, a gente acabou de fazer um algoritmo para resolver esse problema. Só que, aí que vem o lance. Isso aqui são fundamentos e você vai estudar mais sobre dados, estruturas, etc. Quando você vai para a linguagem, toda linguagem tem conceitos fundamentais, independente da linguagem. Você vai ter os comentários na linguagem, você vai ter as variáveis. Para que servem as variáveis? Eu preciso armazenar o botão, eu preciso armazenar a informação que o cara tá do botão e eu preciso armazenar a informação se o ar tá ligado ou desligado. Tá armazenada essa informação, ainda não só tô guardando essa informação, geralmente na coleta dos dados. Eu preciso verificar as operações que eu tenho ali. Eu tô somando uma coisa na outra, eu tô fazendo cálculo matemático, eu tô atribuindo um valor a algum lugar, eu tenho que ver quais são os tipos dos dados que eu estou usando. É um número, é um boolean. Boolean é o quê? Se o ar tá ligado, é true. Se ele tá desligado, é false. Só isso, o boolean é verdadeiro ou falso. Tô fazendo só por cima, tá? Só pra você entender, mas você precisa estudar bem os tipos de dados da sua linguagem preferida. Porque aqui, se você tem tipos de dados fundamentais e você vai ter alguns tipos de dados que são da linguagem específica. E isso você também vai encontrar estruturas dos dados. Porque os dados, eles precisam ser bem organizados. Estruturados são dados organizados. E geralmente, tem coisas que são multiprogramação. Em várias programações você vai encontrar um objeto, em várias você vai encontrar um array, em várias você vai encontrar uma função. Aí vai depender da linguagem para você também dar uma olhada para isso. O controle de fluxo, o if-else, é aquilo que eu falei. Se tá ligado, desliga. Se tá desligado, liga. Se, if-else, se. Uma estrutura de repetição. Por quanto tempo, por exemplo, eu vou ficar repetindo uma atividade? Pô, eu fico repetindo essa atividade enquanto tal coisa acontecer, senão eu paro a atividade, ou repito essa atividade por 10 vezes e depois eu paro. E aí temos como manipular e gerir os dados, porque toda vez que eu pegar um dado eu preciso trabalhar, gerir, mudar, converter, alterar, isso tudo é necessário. Então você vai entendendo que essas coisas, independente da linguagem, você vai dominando isso. Então por isso que você vai escolher uma linguagem só no começo, e ela é o suficiente para você entender como conversar com o computador. No final do dia, tá? Tudo isso que você está fazendo isso aqui, você está conversando para que o computador resolva os problemas que você quer. O que tem aqui dentro desse controle é algum tipo de programaçãozinha entre ele e o ar, porque aqui acho que aqui é muito mais instruçãozinha eletrônica para lá, que tem alguma coisa lá dentro dele que está programadinho. Tudo bem? Programação ela está em vários lugares, onde às vezes a gente nem sabe, mas está em vários lugares. É mais ou menos isso, meu querido. Quando você for pegar, por exemplo, uma linguagem Java, que é uma linguagem bem mais robusta e complexa do que, por exemplo, um JavaScript. Um JavaScript, eu acredito que você aprende essas coisas com mais velocidade do que no Java. É uma crença minha, tá bom? Porém, quando você pega fundamentos do Java, por exemplo, no Java você vai encontrar sobre orientação ao objeto. E aí, vou pegar a nossa plataforma da Rocket City. O curso de Java da Rocket City, ele não é recomendado para o seu caso que você é iniciante, tudo bem? Ele é recomendado para depois de você pegar alguns princípios de programação, aí você poderia estar fazendo o nosso curso de Java, porque ele é bem mais para aperfeiçoar a pessoa. Então, é uma formação. Tem um mini curso aqui que talvez, inclusive é gratuito. Então, já faz o seguinte, tenta na plataforma app.rocketcity.com.br, faz o seu cadastro e vê se esse mini curso gratuito, se ele tá gratuito primeiro. Segundo, vê se ele tá mais pro lado do iniciante aqui. Faz o teste ali. Se ficar muito difícil, então esquece ele. Muito bem. Já dentro aqui, que eu quero mostrar pra você. Dentro dos fundamentos do Java, terão coisas que você vai encontrar no Java que é inerente ao Java.
Então deixa eu tentar ver aqui, ó. Por exemplo, a sintaxe dele. Toda linguagem tem uma sintaxe, é uma maneira de escrita. São significados das coisas. Eu preciso entender quais são as palavras reservadas, os tipos dos dados, como eu falei. Eu preciso entender isso no Java. Como que eu escrevo uma variável no Java? Como que eu escrevo aquele if else no Java? Como que eu escrevo aquele array que o Mike falou? Como que eu escrevo? Tudo aquilo que eu falei que é fundamento, cada linguagem vai ter um jeito certo. Olha os operadores, olha o controle de fluxo, if else que eu falei, olha o switch, tudo mais. Cara, isso aqui não é para iniciante, mas tá interessante, tá parecendo para iniciante, tá? No Java, você tem uma parada chamada orientação a objetos. Isso aqui é fundamental para você entender muito a linguagem do Java. Coisas que a orientação a objeto que você aprende aqui, por exemplo, não é a mesma lá do JavaScript. São bem diferentes. Inclusive o nome Java e JavaScript é só o Java que se parece, porque as linguagens são bem diferentes, tá bem? E aqui estão os pilares da programação orientada a objeto. Então, isso daqui é uma formação que exige que você saiba um pouquinho mais, penso eu, tá? Então, o que eu recomendo? Tenta fazer esse gratuito, já que ele está aqui. Deixa eu até ver se eu não tenho um link disso aqui, né, velho? Faz o cadastro na plataforma e tenta acessar. Se você conseguir, tenta fazer por ali, tá bom? Só que aí que tá o lance. Se você conseguir entender aquele ali, irmão, já pula direto para nossa formação do Java, porque você vai ter a capacidade de continuar na formação do Java. E aí você vai aprender muito, porque na Rocket City a gente preza muito pela qualidade do conteúdo. Então você vai aprender pra caramba ali. Mas como até a última informação que eu tive é que a nossa formação de Java, ela é já um pouquinho mais avançada, assim. Ela espera que tudo aquilo que eu te mostrei antes seja muito claro pra você. Então quando ele for falar variável, ele não vai falar, pô, variável, na didática do Maicão. A variável é uma caixinha, onde você guarda uma informação. Aí quando você quiser só informação, você pega a caixinha lá e tira a informação de dentro dela. Não vai falar dessa forma, ele só vai falar, cara, variável é isso daqui você vai criar em Java, isso aqui é uma constante, e segue, aí você vai ficar... O que é variável? O que é constante? Eu não entendi isso daqui. Então, por isso que a gente define que ele é uma coisa mais avançada, né? Tá bom, meu querido jovem? Espero que essas informações possam ter dado uma clareza pra você, tá bom?